Fala pra mim, você já teve problema de receber seus honorários? Você já teve que fazer algum serviço que na sua cabeça você tinha certeza que não estava no escopo do seu contrato? Pois é, um contrato mal redigido pode te trazer muitos problemas. E é sobre isso aí que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Se liga que vem dica boa aí! Pessoal, fechar um contrato é bom demais, né? Só que ele pode se tornar um problema para você. Um contrato bem redigido é essencial para que você execute seu serviço com segurança, porque ele vai estabelecer as garantias, os direitos e os deveres das partes, né? Para que você possa executar os seus serviços com total tranquilidade. Bom, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Sobre as consequências que um contrato de recuperação de créditos tributários mal redigido pode trazer para você. Muito bem, o que é um contrato ruim de recuperação de créditos tributários? É um contrato onde falta clareza e definição do objeto do contrato, onde falta precisão na descrição dos serviços, onde não existem sanções claras e definidas por eventual descumprimento de obrigações, né? O que acontece com cada parte se houver um descumprimento de obrigações, onde não existem hipóteses de rescisão e, se existem as hipóteses, quais consequências dessas hipóteses. A gente vai ver que isso aí é muito importante, principalmente na recuperação tributária, onde a gente coloca prazos que são incompatíveis com a natureza do objeto do contrato. Então você de repente coloca um contrato anual em um procedimento onde você não sabe quanto tempo que vai demorar, olha só. E onde não existe definição da forma e da condição de pagamento. Muitas vezes você coloca o que vai receber um percentual de honorários, mas você não fala quando, como que isso vai acontecer. E isso pode trazer bastante problema aí para a sua vida profissional. Qual consequência que isso aí traz, gente, se você tiver um contrato mal redigido? Vamos lá. Primeira delas que eu ressalto é você fazer mais do que foi contratado. Então, se você não colocar uma informação detalhada, precisa daquilo que você está fazendo, você pode ter aquela desagradável experiência do cliente exigir que você faça determinado procedimento que você sabe e tem certeza que não foi contratado. Olha só, quando você vai definir o escopo do projeto, é interessante você colocar tudo aquilo que você vai fazer e tudo aquilo que você não vai fazer. Especifica bem, para que o cliente tenha clareza de onde começa e onde termina a sua responsabilidade naquele contrato. Porque isso é essencial. Eu já tive várias vezes problemas com isso, que eu fui obrigado a gastar muitas horas a mais do que eu tinha sido contratado, porque realmente havia uma dúvida ali. É um contrato onde não houve muita definição acerca do escopo e eu tive que trabalhar mais. Né? Então, assim, já aprendi que isso não pode acontecer, já deve ter acontecido com você também. Então, o seu contrato tem que ser claro. Quando você for falar do objeto do contrato, defina, olha, o meu serviço começa aqui e termina aqui. Não está incluído isso, isso, isso e isso. Isso é essencial, torna transparente a relação entre as partes e gerencia as expectativas. Muito bem. Dificuldade para receber honorários. Essa aí é outra parte que é muito complicada. E muitas vezes as pessoas colocam uma cláusula muito genérica nessa parte dos honorários e acaba que você gera uma certa dúvida. Então, por exemplo, vamos conversar sobre uma situação hipotética. Você entrou com uma ação judicial de recuperação de créditos tributários e você fala assim, olha, meu honorário vai ser de 20% sobre o valor recuperado. Até aí está tudo bem. Só que para por aí. Aí você ganha a ação, depois vamos supor de 7, 8 anos de atuação profissional, e aí o seu cliente, depois que a ação está transitando em julgado, que você vai habilitar o crédito na Receita para ele começar a compensar, ele fala assim, não quero compensar. Como é que fica o seu trabalho depois de tantos anos? Como que você vai ser remunerado? Porque se ele não vai aproveitar o crédito, não houve proveito econômico. Se não houve proveito econômico, você não vai ter honorário. Isso pode ficar a cargo dele. Qual que é a hipótese, se ele falar isso, que você vai ser remunerado? Tem alguma hipótese para isso? Você quer dar esse direito para o seu cliente? Tudo bem. Mas se ele não quer aproveitar o crédito, como que ele vai te pagar por ter conseguido aquela decisão para ele? Entende? Se você está fazendo, às vezes, um trabalho na esfera administrativa, você fala assim, eu vou ganhar 20%, 30% sobre o crédito recebido. Quando que ele vai te pagar?
É um dia depois do recebimento? É 2 dias depois do recebimento? Como é que isso vai ser feito? Através de depósito bancário? Vai ser feito através de boleto? Defina, gente. Defina como que você vai receber e tente colocar no seu contrato hipóteses que vão resguardar determinadas situações, como essas que eu falei para vocês, né? Então, às vezes você coloca lá um percentual, mas você não coloca quando que vai cobrar e como que vai cobrar. E isso é muito importante e vocês têm que colocar isso aí para ter segurança para trabalhar. Tá legal? Muito bem. Dificuldade para obter a documentação necessária. Esse é outro ponto que eu acho que é a maior dor, uma das maiores dores, né, do tributarista, é conseguir a documentação necessária para apurar os créditos. Muito bem. Isso aí, gente, é algo que a gente tem que colocar no contrato. Por quê? Porque já é difícil colocar a documentação. Se a gente não especificar qual documentação que a gente vai precisar, quem que vai ser o responsável por separar aquela documentação, até quando que essa pessoa vai ter que separar essa documentação, como que eu me eximo de responsabilidade caso essa documentação não chegue na minha mão, porque eu já vi profissionais terem problemas de serem responsabilizados que não executaram o serviço, mas não receberam a documentação completa. As pessoas da empresa não repassaram as informações ou os documentos necessários. Como é que você vai poder ser responsabilizado por não ter executado um serviço nesse caso? Mas não havia previsão nenhuma no contrato. O contrato previa apenas que ele iria recuperar um crédito, mas não fala o que é necessário. Como eu falei com vocês anteriormente, o gerenciamento de expectativa é muito importante nesses casos. É bom que o cliente saiba qual que é a contrapartida dele naquela relação que está sendo estabelecida através daquele contrato. O que ele tem que separar, qual que é o trabalho que ele vai ter para ter esse crédito, né? Senão ele vai jogar tudo na sua mão e você vai ter que se virar para fazer isso acontecer, porque você foi contratado para isso. Então você tem que jogar e deixar claro que documentos que você precisa, de preferência colocar quem que vai ser o responsável por isso, né? Se vai ser a empresa, se vai ser o escritório de contabilidade, como é que isso vai funcionar e qual que é a responsabilidade de cada um nesse determinado, nesse quesito em especial, tá? Bom, outra coisa, ficar desprotegido em caso de rescisão unilateral do contrato. O que acontece? Vamos supor uma situação. Você vai lá, contrata uma recuperação de créditos com o seu cliente, começa a fazer toda a apuração do crédito, apura o crédito, dá entrada num pedido administrativo de restituição e nesse momento o cliente rescinde o contrato com você, né? Ele fala assim, não quero mais te contratar e sua cláusula contratual fala assim, as partes poderão rescindir a qualquer momento. Bom, esse é um momento, você já trabalhou até ali, você já protocolou, na hora do crédito ser deferido e restituído, ele cancela com você, vamos supor, para não te pagar honorários. Como é que você fica nessa situação? Né? Depois que você já fez a apuração do crédito, ele pode rescindir? Pode, mas qual multa que ele vai te pagar? Ele vai te pagar os honorários sobre o crédito que você apurou? Porque é justo você trabalhar e na hora de receber o cliente rescindir com você? Né? Então, é muito, muito bom que você defina as hipóteses de rescisão, tá tudo bem, mas quais são as consequências dessa rescisão? Porque senão você vai trabalhar à toa, você vai trabalhar de graça para as empresas, né? Você pode estar sujeito a isso. Olha só, ser responsabilizado indevidamente. Isso aí é um problema que é muito sério, tá? E o contrato, na verdade, ele é uma forma de você evitar problemas, né? E não só evitar problemas, mas antecipar soluções, né? Ele foi feito para proteger ambas as partes, tanto o contratante quanto o contratado, né? E no caso da RT, né, da recuperação de créditos, esse princípio ele é mais forte ainda, né? Você precisa definir bem todos os direitos e todos os deveres das partes, mas definir de maneira clara, para não gerar dúvidas, né, ou reclamações futuras por parte do seu cliente. E para que você não seja responsabilizado indevidamente, esse seu contrato precisa ser muito bem elaborado, ele precisa ter um escopo muito bem definido, tem que ter obrigações muito claras, né, de ambas as partes e definições aí das responsabilidades, tá, pessoal? As responsabilidades que você vai assumir enquanto prestador de serviço.
como eu falei, muitas vezes é interessante você colocar até onde que a sua responsabilidade vai e deixar claro também o que não é responsabilidade sua. Então, muitas vezes o contrato não tem que falar só o que está englobado, só o que é responsabilidade. Ele tem que falar também o que não está englobado, o que não é responsabilidade, para que isso fique muito claro na cabeça de contratante e contratado, né? Para que não haja, num futuro, responsabilização da outra parte por uma redação mal feita ou por uma coisa que deixou dúvidas, né? Em relação àquela relação contratual. Bom, como é que você pode melhorar os seus contratos, né? Já que a gente está falando isso aí. A internet está cheia de modelos de contrato, lotada de modelos de contratos genéricos. Então, o conselho que eu dou para vocês é que não pegue o primeiro modelo que você achar e saia contratando por aí. Pensa nesses pontos que eu falei, tá? Claro que a experiência ao longo da sua vida profissional vai te ensinar. Você vai ver que em determinado caso, um cliente, você teve algum problema em relação ou à responsabilidade, ou ao escopo do seu trabalho, ou ao recebimento de honorários. Então, ali você começa a evoluir na sua redação de contrato. Aconselho também vocês que consigam aí com pessoas que estão há mais tempo no mercado, que compartilhem com vocês modelos. Por exemplo, na ferramenta de recuperação de créditos que a gente desenvolveu, a gente já deixou alguns modelos lá dentro que contemplam isso que eu falei. Um escopo bem definido, responsabilidades bem definidas, hipóteses de rescisão e consequências dessa rescisão, cobrança de honorários em momento do pagamento, como que vai ser feito esse pagamento de honorários. Então a gente já deixou alguns modelos pré-definidos. Então quem tem, por exemplo, acesso à tecnologia, já tem acesso também a modelos que já estão mais consagrados no mercado, modelos de gente que já trabalhou há muitos anos, que já sofreu na pele alguns problemas e que já ajustou a sua redação contratual. Mas o interessante é que você não se prenda ao primeiro modelo que você vir, né? E que você tenha atenção a esses pontos que eu falei aí com vocês. Tá legal? Espero que as dicas tenham sido úteis e que você possa celebrar aí muitos contratos de recuperação de crédito. Até a próxima!